Eduardo pergunta a Aníbal por Fernanda. Ele responde que ela deve estar se recuperando do susto. Tudo indica que Soledade está morta, mas isso não é importante. Ela foi uma empregada que trabalhou há muitos anos para a família e estava muito velha. Eduardo aguenta tudo calado. Nervosa, Priscila vem chamar Aníbal. Gonçalo vai procurar Jacinto. Ele o havia notado muito estranho. Bárbara diz que vai com ele, mas antes vai retocar a maquiagem. Priscila e Aníbal conseguem deter Camilo, que está espancando Érica. Fernanda comenta com o pai que faz 3 dias do falecimento de Soledade e ninguém lhe disse nada. Gonçalo responde que Bárbara vai explicar tudo. Aníbal volta a falar com Franco e eles marcam de se falarem sobre negócios no dia seguinte. Jacinto está com Lúcio no carro e Bárbara chega para dar suas ordens. Gonçalo sobe as escadas para chamar Bárbara. Fernanda pede a Santiago que a acompanhe até a cidade para descobrirem quem mandou as flores com cartão e os motivos que tinha para arruinar seu casamento. Aurora acha que ela deveria pedir para seu marido a acompanhar. Eduardo encontra parte do vestido de noiva de Fernanda jogado no chão e rasga. Steve liga para Eduardo, que está muito triste. Ele comprovou que os Elizalde são a pior escória do mundo. Steve o encoraja a continuar fazendo justiça e oferece seu apoio incondicional. Fernanda diz a Adriano que Soledade está morta há 3 dias e não entende por que ninguém disse nada. Ela quer que ele a acompanhe porque precisa descobrir sobre as flores e o cartão. Adriano alega que eles não podem abandonar os convidados. Eduardo encontra a Érica machucada e inconsciente dentro de um carro. Diante da negativa do marido, Fernanda diz para Adriano ficar com os convidados e falar a eles que ela está indisposta. Santiago recomenda a Adriano que ele não fique bêbado em seu casamento. Gonçalo ainda está à procura de Bárbara e já não encontra Fernanda e Santiago. Jacinto diz a Bárbara que aceita fazer o que ela está mandando. Aníbal diz a Adriano que para formar uma família precisa muito mais que um casamento e no outro dia quer um relatório bancário e das contas a serem cobradas da empresa antes dele embarcar para a lua de mel. Adriano está chocado por ter que trabalhar no dia do seu casamento. Aníbal avisa que se ele não cumprir, será demitido. Adriano diz a Úrsula que em poucas horas Fernanda será completamente dele, e isso o consola. Fernanda, Santiago e Aurora estão a caminho da única funerária da cidade. Camilo está totalmente embriagado. Franco volta para a festa e pede para falar com Aníbal. Bárbara diz a Gonçalo que foi até o estábulo procurar Jacinto, mas ele não estava. Gardênia também sumiu. Gonçalo diz que Fernanda já confirmou a morte de Soledade e agora Bárbara vai ter que explicar tudo o que aconteceu a ela. Bárbara diz que tem medo de que Fernanda odeie por ter decidido cumprir o último desejo de Soledade. Franco diz a Aníbal que recebeu uma ligação do vice-presidente da Power Milk e eles precisam que o diretor de finanças do Grupo Lactus se encontre com ele no escritório de Nova York no dia seguinte. Aníbal garante que Adriano irá. Na funerária, Fernanda e Santiago ficam sabendo que quem comprou o caixão de Soledade foi Jacinto. Marina chega em casa mais cedo e Silvestre pergunta de onde ela conseguiu tanto dinheiro. Ela diz que está guardando dinheiro para uma amiga. Camilo é carregado embriagado para o quarto. Já de volta, Fernanda pergunta a Jacinto se Eduardo foi ao enterro de Soledade. Jacinto diz que não conseguiram falar com ele e que apenas deixaram um recado. Bárbara pergunta sobre o buquê de flores e o cartão. Jacinto jura que não sabe quem mandou.
Fernanda pede a Jacinto que explique o motivo pelo qual não a avisou da morte de sua babá. Margarida diz a Flor e a Gardênia que Jacinto mudou e seu olhar também já não é mais o mesmo. Gardênia acha que talvez Bárbara tenha se interessado por ele. Margarida chora. Jacinto pede para falar a sós com Fernanda. Bárbara não gosta disso. Jacinto se lembra que Eduardo disse que por enquanto deveriam cumprir as ordens de Bárbara e então diz a Fernanda que Soledade os fez jurar que não contariam nada a ela nem a seu pai para não atrapalhar o casamento. Fernanda pergunta se Bárbara sabia. Aníbal não entende porque Franco ainda quer fazer negócios com eles depois de tudo o que viu na festa. Priscila conta a ele que quando chegou no carro de Érica, ela já havia desaparecido. Eduardo chega em casa com Érica ainda inconsciente. Aníbal comunica a Gonçalo e Bárbara que Adriano terá que viajar para Nova York. Bárbara acha injusto que os noivos fiquem sem a lua de mel. Aníbal diz que o futuro da empresa é mais importante. Fernanda pede que Bárbara acompanhe até a biblioteca. Eduardo, indignado, coloca Érica para descansar na cama. Jacinto conta a Fernanda que falaram com Bárbara e ela decidiu que se cumprisse a última vontade de Soledade. Bárbara confirma e diz que ainda deu o dinheiro para cobrir os gastos do enterro. Fernanda quer saber quem deles mandou o cartão. Bárbara supõe que tenha sido Gardênia. Fernanda pede para falar a sós com Bárbara. Bárbara diz que vai demitir o responsável por isso. Fernanda está certa de que não foi nenhum deles. Vladimir se interessa por Priscila e Adriano diz que Aníbal faz pouco caso da esposa. Em seguida, apresenta seu amigo a Priscila. Aníbal vem chamar Adriano e Vladimir faz companhia a Priscila. Ao ver a tristeza de Margarida, Flor aconselha a prima a ter uma conversa franca com o marido. Gardênia protesta. Eduardo liga para Steve. Seu amigo assegura que se encarregará de manter Adriano ocupado e brincando diz que ele conseguiu acabar com a lua de mel do casal. Eduardo diz que ainda há possibilidade de Fernanda viajar com o marido para Nova York. Adriano é informado sobre seu compromisso em Nova York e diz que sairia em lua de mel com Fernanda. Fernanda vem até eles e, ainda muito abalada com a morte de Soledade, diz que não pretende viajar porque vai se ocupar de que os restos mortais de sua babá descansem no mausoléu da família Elizalde.